Já se passaram mais de 60 anos desde que Perdidos no Espaço foi ao ar pela primeira vez, mas pouquíssimas pessoas conhecem a história real do que aconteceu nos bastidores para que aquela família, aquela nave e aquele robô sem nome chegassem à tela. Vocês se lembram de quando ver uma família inteira perdida entre as estrelas, acompanhada por um major da Força Aérea e um robô gigante, parecia a aventura mais normal do mundo? O que o público via na tela já era estranho por si só, mas o que acontecia nos bastidores era ainda mais estranho. Hoje contamos 15 fatos estranhos sobre Perdidos no Espaço que provavelmente vocês nunca conheceram. E fiquem até o final, porque o fato número 1 se conecta diretamente com um filme que chegou 30 anos depois e que poucos fãs relacionam com esta história. A premissa original já era ambiciosa para a época. Uma família inteira, selecionada entre 2 milhões de voluntários, partindo rumo a um planeta próximo à estrela Alpha Centauro, a bordo da nave Júpiter 2, em um futuro onde a Terra sofria com uma superpopulação cada vez mais difícil de sustentar, tudo livremente inspirado no romance suíço de 1812 sobre uma família náufraga. Antes de começar, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Número 15. O piloto que quase ninguém lembra. Antes de existir o programa que todo mundo conhece, com o Dr. Smith gritando de medo e um robô agitando os braços, existiu um episódio piloto completamente diferente. Ele se chamava, em seu título original em inglês, No Place to Hide, e nele não aparecia nem o Dr. Smith nem o robô. Nenhum dos dois. A história se concentrava apenas na família Robinson, enfrentando o espaço por conta própria, sem o vilão covarde nem a máquina falante que hoje são inseparáveis da lembrança da série. Os executivos da emissora assistiram a esse piloto e não ficaram convencidos. Não disseram um não definitivo, mas também não disseram sim. Deram a Irwin Allen, o criador do projeto, a oportunidade de repensar tudo antes de se comprometerem a produzir a série. Foi nesse processo de reformulação, entre reuniões de roteiro e sessões de revisão com a emissora, que nasceram os dois elementos que acabariam definindo o programa inteiro. E aqui está a parte que torna tudo ainda mais interessante. Boa parte das filmagens feitas para esse piloto rejeitado acabou sendo reaproveitada dentro dos primeiros episódios da primeira temporada, misturada de um jeito que a maioria dos espectadores jamais percebeu. Ou seja, o programa que vocês lembram começou literalmente como uma versão diferente de si mesmo, editada e remendada até virar outra coisa. Esse piloto original, aliás, não foi uma produção barata. A emissora investiu nele uma quantia considerável para os padrões da televisão da época, com sequências de efeitos especiais e cenografia pensadas para impressionar os executivos desde o primeiro minuto. No Brasil, esse episódio ficou praticamente desconhecido do grande público por décadas e só chegou aos fãs brasileiros no lançamento em DVD de 2004, apresentado apenas com legendas, já que nunca chegou a ser dublado. Número 14. O executivo que disse sim para uma série e não para outra. Irwin Allen apresentou a ideia de Perdidos no Espaço ao diretor de programação da CBS, James Aubrey, que aprovou o projeto quase imediatamente. Aubrey enxergou naquela proposta algo comercial, algo que poderia funcionar com o público familiar de todas as idades, e não hesitou em dar sinal verde, mas aqui vem a reviravolta que pouquíssima gente conhece. Poucas semanas depois, outro criador se sentou diante do mesmo Aubrey para apresentar sua própria ideia de ficção científica. Ele se chamava Gene Roddenberry, e sua proposta era Star Trek. Aubrey escutou, considerou a ideia e a recusou. Ele achava que a proposta de Irwin Allen era, em suas próprias palavras, a mais comercial das duas. É claro que a história acabaria provando que ambas as ideias tinham um potencial enorme, cada uma à sua maneira, mas naquele momento específico, dentro daquele mesmo escritório, um executivo tomou uma decisão que hoje é quase impossível de imaginar. Um desses programas se transformaria em um fenômeno cultural que continua se expandindo geração após geração. O outro se tornou um querido clássico cult de 3 temporadas. E tudo começou com a mesma pessoa, dizendo sim para um e não para outro, com apenas algumas semanas de diferença.
Historiadores da televisão americana repetem essa história há décadas, não porque Aubrey tenha errado completamente, mas porque ela ilustra perfeitamente como é impossível prever, a partir de uma mesa de escritório, qual ideia vai marcar gerações inteiras e qual vai ficar apenas como uma curiosidade simpática de sua época. No fim, ambas as séries encontraram seu público, só que por caminhos e em emissoras completamente diferentes. Número 13. Dois personagens que não deveriam existir. Se dissessem para vocês que Perdidos no Espaço, em algum momento, não tinha nem vilão nem robô, provavelmente isso não seria surpresa depois do fato anterior. Mas o mais curioso é entender por que eles foram adicionados. Quando a emissora pediu mudanças no conceito original, a equipe de produção entendeu que precisava de um motivo concreto para explicar como uma família inteira acabava perdida no espaço, e também precisava de um antagonista fixo que gerasse conflitos semana após semana. Assim nasceu o Dr. Zachary Smith, um agente inimigo estrangeiro em plena Guerra Fria, cuja missão era sabotar a nave Júpiter 2 antes da decolagem. O plano de Smith dava errado, ele ficava preso a bordo e o peso extra dele desviava a nave de sua rota, fazendo com que ela se perdesse. O robô, por sua vez, foi projetado como parte do sistema de controle ambiental da nave, e na trama original era o próprio Smith quem o reprogramava para sabotar os sistemas críticos horas após a decolagem. Em outras palavras, o vilão e a máquina que hoje formam o coração cômico da série nasceram como peças de um plano de espionagem internacional. Nada disso estava no plano original de Irwin Allen. E, ainda assim, esses dois elementos acabaram sendo os mais lembrados de todo o programa. Pensem no quanto isso é irônico. Uma família inteira, formada por astrofísicos, biólogos e militares treinados, selecionada entre 2 milhões de candidatos para representar o melhor que a humanidade poderia oferecer em sua primeira tentativa de colonizar outro sistema estelar, acabou à deriva não por um erro de cálculo, nem por uma tempestade de meteoros imprevista, mas por culpa de um espião desajeitado, que nem sequer conseguia terminar sua própria missão de sabotagem sem acabar preso na própria armadilha. A grandeza da premissa original esbarrava constantemente no desajeito do personagem que a havia tornado possível, e desse atrito nasceu boa parte do humor involuntário que definiu a série ao longo das temporadas. Número 12. O crédito que mais ninguém tinha na televisão. Quando Jonathan Harris entrou para o elenco para interpretar o Dr. Smith, o programa já estava em produção. Os contratos de Guy Williams, June Lockhart, Mark Goddard, Martha Kristen, Bill Mumy e Angela Cartwright já estavam assinados, e a ordem dos créditos já estava definida entre eles. Harris chegou tarde demais para essa divisão, e não havia como inseri-lo entre os protagonistas principais sem gerar atrito com o resto do elenco. Foi então que surgiu uma ideia que ninguém havia testado antes na televisão de forma tão sistemática. Harris propôs que fosse creditado como Special Guest Star, ou seja, estrela convidada especial, em cada episódio em que aparecesse. A produção aceitou, e esse crédito apareceu, episódio após episódio, durante os 3 anos completos da série. Harris entendeu algo que muitos atores em seu lugar não teriam percebido. Se de qualquer forma ele fosse ficar no final da lista de créditos, era melhor transformar esse lugar em algo memorável do que simplesmente se resignar a ele. Segundo diversos historiadores da televisão, ele acabou sendo um dos primeiros atores a receber esse tipo de crédito de forma constante em uma série americana. Um detalhe de contrato acabou se transformando em parte da identidade do personagem. Antes de chegar a Perdidos no Espaço, Harris já tinha experiência interpretando personagens pomposos e um tanto ridículos, principalmente graças ao papel de gerente de hotel na comédia The Bill Dana Show, onde aperfeiçoou aquele tom de autoridade exagerada, misturada com insegurança que depois levaria, quase intacto, para o Dr. Smith. O crédito de Estrela Convidada Especial acabou funcionando quase como uma piada interna entre a produção e o público. Tecnicamente soava como uma aparição ocasional, mas Smith, episódio após episódio, seguia sendo um dos personagens com mais tempo de tela em toda a série. Número 11. O vilão que se reescreveu na frente das câmeras.
Jonathan Harris não se limitou a interpretar o Dr. Smith exatamente como estava escrito. Segundo contou Bill Mumy em diversas entrevistas ao longo dos anos, Harris chegava ao set com ideias próprias sobre como as cenas deveriam fluir, e não hesitava em ajustar a ordem das falas na hora mesmo da gravação. Mumy lembrou como, em plena filmagem, Harris o interrompia para explicar que, antes de ele dizer sua fala, o robô precisava entrar primeiro com várias frases adicionais, mudando completamente o ritmo da cena que havia sido escrita de outro jeito. No roteiro inicial, Smith foi concebido como um vilão sério e ameaçador, um espião sem qualquer traço de graça. O próprio Mumy apontou que, em seu primeiro episódio, ficava subentendido que aquele personagem seria eliminado da trama depois de algum tempo. Mas Harris tinha outra visão. Pouco a pouco, com pequenos ajustes de tom, de olhar e de ritmo, ele transformou aquele espião ameaçador no covarde manipulador, resmungão e surpreendentemente cativante que o público acabou adorando. Foi, nas palavras do próprio Mumy, o ator quem construiu esse personagem praticamente sozinho, episódio após episódio, até torná-lo a espinha dorsal cômica de todo o programa. Essa mudança de tom, porém, não foi celebrada por todo o elenco. Segundo o próprio Mumy, tanto Mark Goddard quanto Guy Williams chegaram a demonstrar desconforto com o rumo que a série estava tomando, já que ambos haviam assinado originalmente para protagonizar um drama de ficção científica sério, e aos poucos viram o centro das atenções se deslocar para Smith, Will e o robô, deixando os adultos da família Robinson em papéis cada vez mais secundários dentro de suas próprias tramas. Número 10. O homem que morava dentro do robô. O ator Bob May conseguiu o papel do robô quase por acaso. Ele estava nos estúdios da Fox por outro motivo, quando alguém o viu e o mandou conversar com Irwin Allen sobre a vaga. Segundo contou June Lockhart, anos depois, Allen simplesmente disse que, se ele coubesse dentro da fantasia, o trabalho seria dele. May coube, e acabou interpretando o robô nos 83 episódios completos da série, sem exceção. A fantasia era pesada, difícil de movimentar, e limitava bastante sua visão. Então, May desenvolveu uma estratégia pouco comum. Decorou as falas de todos os outros atores do elenco, não só as próprias, para saber exatamente em que momento devia reagir, sem depender de sinais externos que mal conseguia perceber lá de dentro da fantasia. Ele descrevia a roupa como seu segundo lar, e era tão complicado entrar e sair dela que preferia ficar lá dentro mesmo durante os intervalos das filmagens. Nesses intervalos, fumava cigarros dentro da própria fantasia, que tinha um cinzeiro embutido justamente para isso. Conta-se que, mais de uma vez, Irwin Allen chegava ao set entre as tomadas e encontrava uma coluna de fumaça saindo direto do robô, para a diversão do resto do elenco. May já tinha experiência prévia como ator e dublê antes de vestir a fantasia, algo que se mostrou fundamental considerando o quanto o papel era fisicamente exigente. A fantasia completa pesava consideravelmente, limitava o movimento dos braços e das pernas, e exigia que May passasse horas inteiras sob camadas de material rígido, sem conseguir enxergar com clareza o que acontecia ao redor, dependendo quase inteiramente da memória e da audição para não perder sua marcação em cada cena. Número 9. Uma voz que nunca esteve dentro da fantasia. Embora Bob May desse vida física ao robô com o corpo inteiro, nenhuma palavra de diálogo realmente saía dele. A voz completa do personagem pertencia a outra pessoa, Dick Tufeld, que também era o narrador oficial da série desde o primeiro episódio. Todo o diálogo do robô era gravado separadamente e dublado depois, sobre as cenas já filmadas. A frase que definiria um personagem para sempre, Perigo Will Robinson, se transformou, graças à voz de Tufeld, em uma das expressões mais reconhecíveis da televisão americana dos anos 60. Curiosamente, a própria voz de Bob May chegou a ser ouvida em algumas ocasiões, quando o robô cantava ou quando seu diálogo se sobrepunha brevemente ao de outros personagens durante a gravação ao vivo. Mas, para o público, o robô sempre teve uma única voz, a de um homem que a maioria dos espectadores jamais viu na tela nem associou ao papel,
Dois atores, um emprestando o corpo e outro a voz, construíram juntos um dos personagens mais queridos da ficção científica televisiva, sem nunca dividir o mesmo espaço diante das câmeras. Tufeld, aliás, não era só a voz do robô, também abria cada episódio com a narração dramática que resumia a situação da família Robinson antes de a ação começar, duplicando assim sua presença na série sem que seu rosto aparecesse sequer uma vez na tela. Poucos programas da época dependeram tanto de uma única voz para sustentar duas funções narrativas completamente diferentes ao mesmo tempo. Número 8. O mesmo designer por trás de outro robô lendário. O design físico do robô não foi obra de qualquer pessoa. Ficou a cargo de Robert Kinoshita, o mesmo designer responsável por criar o Robbie, o robô, o icônico personagem mecânico do filme de ficção científica de 1956, Forbidden Planet. Ou seja, dois dos robôs mais lembrados da ficção científica americana do século XX saíram das mãos do mesmo criador. E a conexão entre os dois personagens não ficou apenas no papel do design. O Robbie chegou a aparecer como personagem convidado dentro da própria série Perdidos no Espaço, em mais de um episódio ao longo de sua trajetória. Para o público da época, ver o Robbie dividindo tela com o robô da família Robinson era quase como testemunhar um cruzamento entre dois universos de ficção científica diferentes, sem saber que, por trás dos dois designs, sempre esteve a mesma mente criativa, dando forma a eles. O Robbie apareceu, entre outras ocasiões, em um episódio da primeira temporada conhecido em inglês como War of the Robots, e voltou a aparecer no episódio que abriu a terceira temporada. Para os fãs mais atentos de ficção científica da época, essas aparições funcionavam quase como uma piscadela secreta, uma forma silenciosa de conectar duas produções que, à primeira vista, não tinham nada a ver uma com a outra. Pausa rápida. Se vocês estão gostando desse passeio pelos segredos por trás de Perdidos no Espaço, deixem o like neste vídeo. Isso mostra para a plataforma que ainda existe gente que ama a ficção científica clássica da televisão. Se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito isso, e contem nos comentários qual era o personagem favorito de vocês na família Robinson. Muito bem, vamos continuar a contagem regressiva. Número 7. A espada do Zorro chegou até o espaço. Antes de se tornar o professor John Robinson, Guy Williams já era uma estrela reconhecida, graças a um papel completamente diferente. O Zorro, produção da Walt Disney que o transformou em um ídolo internacional no fim dos anos 50, inclusive muito querido aqui no Brasil, onde a série também fez enorme sucesso na televisão. Esse passado de espadachim mascarado não ficou completamente para trás quando Williams chegou ao espaço. Mais de uma vez, a produção de Perdidos no Espaço aproveitou suas habilidades reais com a espada em cenas de ação do programa. O exemplo mais lembrado acontece no episódio The Challenge, em que o professor Robinson enfrenta, em um duelo de espadas carregadas de eletricidade, um governante alienígena interpretado pelo ator Michael Ansara. Quem conhecia o passado de Williams como Zorro, reconhecia na hora a precisão e a naturalidade com que ele executava cada movimento. Uma habilidade que nenhum outro ator do elenco conseguia reproduzir da mesma forma. O homem que um dia defendeu a Califórnia mascarado, acabou defendendo sua família entre as estrelas, espada em punho. Nascido como Armando Joseph Catalano, filho de imigrantes italianos na cidade de Nova York, Williams construiu toda uma carreira e uma legião de fãs graças ao Zorro antes mesmo de aceitar o papel do professor Robinson, e essa fama anterior foi justamente um dos motivos pelos quais a produção o considerou a escolha perfeita para liderar o elenco de uma nova série familiar de aventuras. Número 6. Uma série que começou sem cor, embora não completamente. A primeira temporada inteira de Perdidos no Espaço foi filmada em preto e branco, num total de 29 episódios. Porém, existe um detalhe que pouquíssimos espectadores da época chegaram a notar. As tomadas de efeitos especiais dessa primeira temporada, como as sequências da nave Júpiter 2 no espaço, foram filmadas em cor desde o início, prevendo que essas mesmas tomadas poderiam ser reaproveitadas mais tarde em episódios já filmados em cor. Foi uma decisão incomum para a época, pensada puramente em termos de economia de produção no futuro. Quando chegou a segunda temporada, a emissora exigiu a mudança completa para cor,
e a série se transformou de imediato em uma explosão visual de trajes, criaturas e cenografias em tons vibrantes, típicos da televisão colorida do final dos anos 60. O contraste entre essas duas fases é tão marcante que muitos fãs que descobriram o programa primeiro em sua versão colorida se surpreendem ao saber que a temporada mais elogiada pela crítica, a primeira, existiu originalmente sem uma única cor visível na tela, exceto por aquelas breves tomadas da nave que ninguém percebia. Até a música de abertura refletiu essa evolução com o passar dos anos. Para a terceira temporada, o tema principal foi refeito num ritmo bem mais rápido e enérgico, buscando transmitir uma sensação de aventura mais dinâmica do que a da introdução original dos primeiros episódios em preto e branco. Número 5. O caminhão de bombeiros no estacionamento do estúdio. June Lockhart, que interpretou Maureen Robinson, tinha um gosto pouco comum para uma atriz de sua época. Colecionava e dirigia um antigo caminhão de bombeiros, fabricado em 1923, como seu veículo preferido. Ela o levava com tanta frequência até os estúdios da Fox que acabou recebendo, segundo registros da época, a vaga de estacionamento maior de todo o estúdio, simplesmente para acomodar um veículo daquele tamanho. Enquanto o resto do elenco chegava em carros convencionais, Lockhart aparecia no set ao volante de um verdadeiro pedaço de história sobre rodas, algo que seus colegas lembrariam por décadas como uma das excentricidades mais encantadoras da produção. Não era um capricho isolado, mas um gosto genuíno que a acompanhou boa parte da vida, e que transformava sua chegada diária ao set em um pequeno espetáculo à parte do próprio programa. Décadas depois, essa história continua aparecendo em artigos e homenagens dedicados à atriz, quase sempre como a prova perfeita de que, fora das câmeras, a mulher que interpretava a calma e maternal Maureen Robinson tinha uma personalidade bem mais aventureira do que seu personagem deixava transparecer na tela. Número 4. O garoto que já assustava em outra série antes de chegar ao espaço. Quando Bill Mumy foi escolhido para interpretar Will Robinson, o coração emocional da série, ele já carregava uma reputação de ator considerável para sua pouca idade. Anos antes, em 1961, ele havia protagonizado um dos episódios mais perturbadores e lembrados de toda essa história de Além da Imaginação, conhecido no Brasil como A Vida é Boa. Nesse episódio, Mumy interpretava uma criança com poderes sobrenaturais, capaz de destruir a vida de qualquer um que ousasse contrariá-lo, espalhando terror genuíno entre um elenco formado inteiramente por adultos. O contraste entre esse papel sombrio e o de Will Robinson, um garoto curioso, corajoso e profundamente bondoso, dificilmente poderia ser maior. O mesmo ator que, poucos anos antes, havia feito toda uma audiência tremer em preto e branco, se transformou, em Perdidos no Espaço, no personagem mais nobre e querido de toda a família, o melhor amigo do robô e o centro emocional de quase todas as aventuras. Poucas crianças atores de sua geração conseguiram passar de um extremo tão sombrio para outro tão luminoso com tanta naturalidade. Quando chegou a Perdidos no Espaço, Mumy já trabalhava havia vários anos de forma constante na televisão americana, acumulando papéis em diferentes séries e programas antológicos, o que lhe deu, sendo ainda uma criança, uma desenvoltura diante das câmeras que muitos adultos do elenco reconheciam como algo pouco comum para sua idade. Número 3. O futuro protagonista de ação que desafiou Will Robinson. No episódio The Challenge, exibido em 1966, apareceu como estrela convidada um jovem ator chamado Kurt Russell, com apenas 13 anos naquele momento. Russell interpretou Kwanu, um adolescente alienígena de uma civilização guerreira que desafia Will Robinson para um duelo, a fim de provar sua bravura, enquanto seu pai, o governante de seu planeta, era interpretado pelo veterano ator Michael Ansara. Curiosamente, nesse mesmo episódio, o professor Robinson acabava enfrentando em duelo o pai de Kwanu, dando a Guy Williams mais uma oportunidade de mostrar suas habilidades de esgrima herdadas dos tempos de Zorro. Naquele momento, praticamente ninguém no set imaginava que aquele garoto ator se transformaria, anos mais tarde, em uma das grandes estrelas de ação de Hollywood, protagonista de filmes conhecidos no mundo inteiro.
Aquele duelo infantil entre Will Robinson e o jovem guerreiro alienígena acabou sendo, embora ninguém soubesse disso na época, o primeiro passo de Russell dentro do gênero de ficção científica que depois definiria boa parte de sua carreira. Naquele momento, Russell já atuava em cinema e televisão desde muito pequeno, incluindo um filme em que contracenou com Elvis Presley, e apenas um ano depois de sua passagem por Perdidos no Espaço, assinaria um contrato de vários anos com a Disney, o que o transformaria em um dos rostos jovens mais lucrativos do estúdio. Número 2. O cancelamento que pegou todo o elenco de surpresa. Depois de 3 temporadas completas, Perdidos no Espaço chegou a um fim abrupto, e a notícia pegou o elenco completamente desprevenido. Martha Kristen, que interpretou Judy Robinson, contou em diversas entrevistas que se lembra com total clareza do momento em que recebeu o telefonema avisando sobre o cancelamento. Segundo suas próprias palavras, ficou sem reação, e naquele momento, ninguém do elenco entendia de verdade o motivo daquilo. Com o passar dos anos, Kristen chegou a apontar que o cancelamento poderia estar relacionado às tensões entre Irwin Allen e a CBS a respeito do conteúdo dos roteiros, que a emissora considerava insuficientes ou pouco alinhados com o que exigia naquele momento. Existia ainda a sensação, compartilhada por vários integrantes da produção, de que uma 4ª temporada estava praticamente garantida, algo que no fim nunca se concretizou. A série encerrou sua trajetória com um total de 83 episódios, deixando um elenco que se considerava quase uma família de verdade, com a sensação de uma despedida que chegou cedo demais e sem nenhuma explicação clara. Kristen já reconheceu em diversas ocasiões o quanto ainda hoje é emocionalmente difícil para ela voltar a essas lembranças, justamente porque o vínculo entre os atores havia deixado de parecer um simples trabalho havia muito tempo. Número 1. O reencontro que chegou 30 anos depois, quando finalmente saiu uma adaptação para o cinema de Perdidos no Espaço em 1998, 3 décadas completas depois do fim da série original, a produção decidiu homenagear os fãs que haviam esperado tanto tempo de uma maneira bem concreta. Trouxeram de volta o elenco original em pequenas participações dentro do filme. June Lockhart, Martha Kristen, Angela Cartwright, Mark Goddard apareceram todos em papéis de participação especial, uma referência direta à origem de toda essa história. Mas a produção foi ainda mais longe com um detalhe que muitos consideram o momento mais emocionante de todo o filme. Dick Tufeld, o mesmo ator que dava voz ao robô desde 1965, voltou para emprestar sua voz ao robô redesenhado da nova versão. O corpo do personagem era completamente novo, com um design moderno e muito mais sofisticado, mas a voz que saía dele era exatamente a mesma que havia alertado a família Robinson sobre o perigo durante 3 temporadas completas, mais de 30 anos antes. Para os fãs de longa data, ouvir aquela voz exata saindo de uma máquina completamente diferente se tornou o momento mais eficaz de todo o filme, a prova de que, às vezes, não é preciso reinventar tudo. Às vezes, basta ligar para o original e perguntar se ele está disponível, e estava. Esse pequeno gesto, quase invisível para quem não conhecia a história original, resume perfeitamente o espírito com que toda a produção de 1998 decidiu tratar o legado da série. Não substituir a lembrança dos fãs, mas honrá-la, mesmo em meio a uma versão completamente renovada para uma nova geração de espectadores. Fato extra. Para o público brasileiro, Perdidos no Espaço guarda um capítulo próprio, quase nunca mencionado, junto com os dados de produção em inglês. No Brasil, a dublagem clássica ficou a cargo do estúdio paulista AIC, Arte Industrial Cinematográfica, e é lembrada até hoje como uma das dublagens mais queridas da televisão brasileira, com nomes como Helena Samara, na voz de Maureen Robinson, e Borges de Barros, na voz do Dr. Zachary Smith. Mas o detalhe mais curioso é outro. Diferente da série original em inglês, em que Dick Tufeld deu voz ao robô do primeiro ao último episódio sem interrupção, no Brasil, o robô teve, ao todo, 4 dubladores diferentes ao longo da série,
com trocas ocorrendo conforme a produção avançava, até chegar à voz de Gilberto Baroli, que ficou marcando os episódios finais e se tornou, para boa parte do público brasileiro, a voz mais lembrada do personagem. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos e em boa parte da América Latina em espanhol, o robô manteve uma única voz constante durante toda a produção, o público brasileiro cresceu, ouvindo o mesmo personagem mudar de voz mais de uma vez, sem que a trama nunca explicasse o motivo. Outra curiosidade da trajetória brasileira da série: Perdidos no Espaço estreou por aqui em 1966 pela TV Record. Passou 4 anos na emissora e depois foi parar na Rede Globo, onde ficou no ar diariamente até 1977. De lá, a série ainda passou pela TV Tupi, pela Rede Bandeirantes, pela TV Gazeta. Voltou à TV Record e, décadas depois, chegou aos canais a cabo Fox e FX, além da Rede Brasil de televisão, o que faz dela uma das produções estrangeiras com a trajetória mais longa e variada em emissoras dentro da história da televisão brasileira. Outro dado curioso que poucos conhecem: a música principal da série foi composta por um jovem John Williams, creditado naquela época sob o nome de Johnny Williams, muitos anos antes de se tornar o compositor, por trás de trilhas sonoras como Star Wars, Tubarão ou Jurassic Park. Ou seja, um dos compositores mais importantes da história do cinema, já deixava sua marca na televisão bem antes de o mundo inteiro conhecer o nome dele. E aí estão 15 fatos estranhos e surpreendentes sobre Perdidos no Espaço, a série que levou uma família inteira até as estrelas e que, 60 anos depois, ainda continua surpreendendo novas gerações de fãs. Contem nos comentários qual desses fatos mais surpreendeu vocês. Deixem também nos comentários qual episódio clássico vocês mais gostariam de rever. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo dessa série, da nave espiã que nunca deveria ter existido, até a voz de um robô que voltou 3 décadas depois para cumprimentar uma nova geração. A história por trás das câmeras dessa série se mostrou tão divertida quanto qualquer uma de suas aventuras na tela, e prova que, mesmo décadas depois de sair do ar, uma boa história de bastidores ainda consegue surpreender até o fã mais dedicado. Até a próxima e continuem relembrando.